Bom, vamos lá então, molecada. Caso bizarro, as esposas de Deus, o culto mais perigoso da Coreia. Ó, saiu a sentença, 70 anos de prisão. Bom, vamos entender aí com o tempo. Já dá o like. 메시아니까 참았죠. 지옥 갈까 봐. 네. 늘 제 문제라고 생각하고 그래서 Tá comendo piroquinha, gente? Legal. 참 노력했어요. 얼마나 더럽고 Ela é uma atriz ou é um depoimento real? 정말 성격부터 외모까지 다 싫어요. 그 할아버지를 사랑하려고 하나님께 간절하게 기도했고 넌 이러면 되나? 하나님이 너를 그렇게 depoimento real. 사랑하는데 너 그러면 되나? Eita, rapaz. Ah, mano, é de medo? Ásia Investigação. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo Meu nome bem? é Danilo, mas vocês podem me chamar de Dan, e sejam muito bem-vindos a mais outro episódio do Ásia Investigação, o quadro desse Tudo bom, canal, Dan? no qual a gente fala sobre crimes, tragédias e várias situações do tipo que acontecem. Ai, que legal, né? Que bacana. Obrigado, Lili, pelo sub no YouTube. Galera da YouTube, inclusive, boa tarde pra vocês. Galera dos VODs também que assiste as lives depois. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo. Ó, alguns recados. Tá tendo live agora todos os dias também no YouTube, no canal Mount, tá bom? Canal de VODs, Mount VODs, se inscrevam se vocês não quiserem, se vocês quiserem ver os vídeos na íntegra, os VODs das lives, né, que é a gravação inteira da live. E um beijo pra vocês também, né? Aconteceram isso. por toda a Ásia, principalmente na Coreia do Sul. E hoje Deixar o eu tô like aqui também, pra por falar favor, rapaz. sobre é um dos claro. problemas mais comuns do país, que são justamente as seitas. A gente encontra seitas na história sul-coreana com muita facilidade, tem até mesmo um golpe que recentemente vários Ficou mais estrangeiros baixo? estão sofrendo, e eu vou alertar vocês nesse vídeo, e para vocês terem uma ideia do quão gigantesco é esse problema, do quão presente ele está na vida dos sul-coreanos, recentemente agora, em 2023, a Netflix lançou um documentário chamado Em Nome da Fé, na qual mais de uma seita que aconteceu na história da Coreia é retratada nele. E hoje eu tô aqui para falar justamente sobre a mais famosa, a mais conhecida e acredito eu que também a maior, já que no documentário a gente teve 3 episódios reservados para falar apenas sobre ela, que é justamente a JMS, ou então com seu nome em inglês, porque ela tinha seguidores em todo o mundo, Christian Gospel Mission. A missão... Caralho, pior que é bem bonitinha a logo, viu? Olha que bonita. É um pássaro. Bem bonita, gostei. cristã Aumenta? Pior que não fui eu que abaixei, não, foi ele. gospel. Essa não apenas foi, como ainda Ó. é. Oi, gente, tudo Ah bem lá. com vocês? Meu nome é Danilo Gospel. Essa não Foi ele que apenas abaixou. foi, como ainda é. Porque Feia. a seita não acabou muito Urubu do gigantesca em todo o país. Tendo não apenas seguidores que eram pessoas comuns, como... Mano, eu falei sobre isso numa live recentemente, mas agora com esse vídeo eu quero perguntar, inclusive, mais uma vez pra live e pra galera do YouTube. Gente, sempre que tem legenda, vocês também leem a legenda. Mano, o cara fala português, eu entendo português. Tem legenda em português, eu tô lendo a legenda, caralho! Ô, desgraça! Cara, toda vez que tem legenda, eu leio a legenda, independente do... Que raiva! você... Mano, é capaz que tivesse uma legenda numa língua que eu não conheço, eu ficaria lendo a legenda. que tá assistindo esse vídeo, mas até mesmo pessoas influentes na mídia, como por exemplo idols do K-pop, pra vocês terem uma ideia. Ixi! E eu vou destrinchar tudo isso, falar sobre as coisas que a gente teve que foram ditas nesse documentário, como também as atualizações do caso, porque acreditem, desde que a Netflix falou sobre tudo isso, muita coisa mudou e a gente já tem até mesmo algumas pessoas que estão agora por trás Presas. das grades. Então já vão deixando aquele mega like nesse Claro vídeo, que eu deixo um ajuda mega bastante like. o meu trabalho, e também se inscrevam no canal e cliquem no sininho para Olha que bonitinho os negocinhos dele, eu queria um tenho desse. tanto conteúdo que fala sobre K-pop. Será que se eu só gravar a tela e copiar o dele, ele vai ficar chateado? Ei?
como um todo. Dei uma olhada na nossa playlist oficial com vários casos de investigação criminal e também Se do pá que não. Fofocando, que é o meu quadro sobre notícias no geral sobre a Coreia. E sem mais delongas, vamos dar início ao assunto do vídeo de hoje. A nossa história começa com esse homem daqui, o Jeon Myung-sok, Jeon que Myung-sok. ninguém jamais esperava que iria se tornar um dos maiores líderes de seita do mundo Por que não? todo, tendo nascido no dia 16 de março de 1945, ou seja, atualmente ele tem 78 anos de idade. Ele nasceu justamente no ano em que as tropas japonesas deixaram oficialmente a Coreia do Sul, que tinha se libertado do domínio japonês. E foi um período bem complicado para os sul-coreanos, já que muitas JMS. Essas são as iniciais do cara, pode crer. Minha idade? Olha lá. pessoas viviam na miséria, viviam na pobreza, e para o Jeon Myung-sok não seria Coreia do Sul, diferente. Norte, Sul. Ele era o terceiro de 6 filhos de uma mega família que não tinha boas condições. Ele, inclusive, apenas cursou o ensino fundamental, já que naquele período, para você ir para uma universidade, para você ir até mesmo somente para o ensino médio, era muito dinheiro que teria que ser gasto, já que não existia faculdade nem mesmo escolas públicas naquele período. Nossa. Então todo mundo passava por Oi, meu muita bem. dificuldade, principalmente ele, que dentro do colégio, inclusive, sofria com um dos Aumenta o volume. Foi ele que abaixou, gente. Não fui eu, não. maiores problemas da Coreia, que é a Foi o violência moço. escolar. Para vocês verem que até naquela época isso acontecia, e o único momento que ele encontrava conforto, que ele encontrava paz, era justamente por meio da fé, começando a frequentar algumas igrejas que ficavam perto da sua casa, e foi aí que ele deu início Pede à pra sua ele, missão. então. Começando uma vida monástica e indo muitas vezes para montanhas que ficavam perto da região, orando bastante, e diz ele que durante esse período ele chegou a ler a Bíblia pelo menos umas 2.000 vezes. Nunca, 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 nunca. Eu não aguentei ler uma vez na primeira comunhão, 2.000 vezes, nunca, nunca. Meteu o louco. Vai, ô Naldo. Como é que essa pessoa iria enganar tantos assim? É o ao longo Naldo. dos Ah, anos? Naldo. Bom, na década de 70, ele se mudou para Seul, a capital do país, e terminou frequentando e trabalhando em algumas igrejas que ficavam nas redondezas. Deixa eu ver se eu... Tudo isso ao ponto de ir crescendo e criar sua pior que eu própria tô sem. igreja Peraí. em 1978, o que a gente veria como o rascunho inicial da JMS. Ele criou essa igreja que terminou sendo dissolvida pela congregação, que não concordava com as suas práticas e achava que ele estava fazendo peraí, inclusive chat. heresia. Mas foi apenas nos 5h36. tudo isso ao ponto de que terminou sendo dissolvida Meu Deus. pela congregação, que não concordava com as suas práticas e achava que ele estava fazendo inclusive heresia. Mas foi apenas nos anos 80 que a vida do Jeon Myung-sok iria mudar completamente. Não apenas a dele, mas Boa. a de milhares de pessoas. Olha, Oxi. é importante que vocês entendam um pouco o contexto histórico que estava acontecendo na Coreia. Na década de 70 até o final da década de 80, o país passou por uma ditadura militar. Foi um período muito sombrio 70, na história 80, da né, Coreia também. do Sul como um todo, e o Jeon Myung-sok se aproveitou disso. Naquela época, a gente tinha vários movimentos estudantis. Alguns movimentos que iam à frente, faziam vários protestos, mas também movimentos Engraçado o jeito que o cara... Nossa, eu gostei disso. Eu acho que eu vou pegar pra mim. Eu gostei. Olha que bonitinho que ele... Alguns movimentos que iam à frente, faziam vários protestos, Legal. mas também movimentos que usavam a religião, grupos de pessoas que queriam encontrar dentro da oração, dentro da pregação, uma paz durante esse período tão turbulento. E sabendo disso, ele resolveu ir até uma universidade da Coreia do Sul. Ah lá, Xuia, uma parabéns. universidade bastante prestigiada, que tinha de fato alunos de elite, e terminou convencendo um deles a cair no seu papo. Ele falava sobre a situação que acontecia no país, como isso realmente era algo muito difícil, e que eles precisavam se unir, não apenas para protestarem, mas também para se encontrarem dentro da oração. A lábia dele era realmente muito boa, e ele Normalize. convenceu esse homem, que contou sobre o Jeon Myung-sok, a mais outro de outra universidade, que contou para outro, que contou para o universitário, que E foi contou criando um para grupo, o né? pós-graduando, e ele conseguiu inicialmente 5 membros e fundaram a primeira igreja em 1980. E a partir daí, começavam a recrutar principalmente estudantes universitários. Mais de 90% das pessoas Que esses caras deviam fumar de maconha, rapaz.
Rapaz, não tá escrito, tá? pessoas que frequentavam a JMS naquele período eram Rapaz. jovens, pessoas de 20 e pouco até 30 anos no máximo, e que estavam cursando a universidade no país. O Se John bem que lá, pelo menos hoje em dia, né? Eu tava pesquisando. Na Coreia do Sul, maconha é legal na Coreia? Então, aqui no Brasil, em teoria, também é, né, galera? Mas se eu não me engano, lá os caras levam a muito sério, mano. Levam muito a sério, muito a sério. Myung-suk conseguiu levar essas pessoas para a JMS justamente por conta do seu discurso que atraía bastante a juventude. Por que, Cindy? Ele falava sobre os problemas que estavam acontecendo no país, coisa que a gente não via em outras igrejas, porque elas estavam sendo altamente controladas pelo governo. Então ele falava, olha, a gente está realmente passando por essa situação de ditadura, a gente não pode deixar isso acontecer. Ele falava sobre tópicos atuais da juventude, e era uma igreja que a princípio parecia muito convidativa. A gente tinha líderes de torcida, a gente tinha dança, tinha música, tinha até mesmo jogos de futebol que aconteciam. E isso ia atrair A igreja mais da galera, mais cool, né? Além disso, ele terminava parecendo uma pessoa que até mesmo era como se fosse um deus, já que ele fazia várias previsões. No dia, por exemplo, que a JMS foi fundada com as 5 pessoas, ele havia dito que iria nevar naquele dia, e justamente foi isso que aconteceu. Ô, seu JMS, mas aí também, rapaz. Mas caramba, né? É Deus mesmo. Nossa, só pode ser, deixa eu ver. Gente, hoje não vai acontecer. Ó, amanhã vai chover. Vai chover amanhã. Galera de São Paulo, se chover amanhã, vocês já sabem, né? A partir de hoje, Deus Mount. Valeu? Quer dizer, no caso de amanhã, né? Ele também fazia previsões até mesmo sobre as eleições presidenciais da Coreia. Ele falava, por exemplo, nessa eleição daqui, a gente vai ter o candidato X em primeiro lugar, o candidato Y em segundo e assim por diante. E acreditem, em uma das eleições, ele conseguiu adivinhar exatamente quem ficaria em cada uma das posições. Até mesmo uma vez, tinha uma mulher que estava dizendo que, nossa, eu estou muito preocupada pela minha mãe. Ela foi diagnosticada com um câncer terminal. E o JMS, que é o apelido que eu vou utilizar em grande parte do vídeo aqui para ele, já que JMS, o nome da seita como um todo, também significa John Myung-suk. Então acho que dá para vocês entenderem. Sim. E ele falou então para essa moça, não se preocupe, sua mãe não vai falecer, e ela terminou sobrevivendo após ter sido desenganada. E a gente entra no aspecto seita da coisa quando ele falava que era um enviado de Deus, que ele era um novo Messias e até mesmo tinha criado uma conta matemática para isso. A JMS se utilizava de vários aspectos científicos, inclusive, para convencer esses jovens das principais universidades. Era uma doutrina muito louca e que interpretava a Bíblia de forma metafórica. Ele falava, então, que não acreditava naquela questão da... eu tava enganado que amanhã é de base, entendi. Ressurreição corporal de Jesus Cristo. Ele dizia que Jesus Cristo, após ter sido morto, iria então reencarnar com seu espírito no corpo de outra pessoa que tinha os mesmos ideais que ele. E ele dizia que ele era esse grande escolhido. 1546년에서 400년 더 멀면 1946. 1946년이잖아요. 메시아는 재림일은 1946년, 1945년에서 6년인데 Não sei. 양력으로 따질 때, 음력으로 따질 때는 1945년생이나 46년생에서 메시아가 결정된다는 것입니다. Mas explicou e para que não explicou ao mesmo tempo, né? 재림 예수가 태어날 연도를 계산하는 거예요. 그 예언의 주인공이. Os caras meteu uns números e falou assim: quanto que é 12 vezes 4 mais 18 mais 1963. Então, é esse dia que Cristo vai voltar. 그런 뜻이거든요. 선생님 몇 년생이냐고요? 1946. 45년생이에요. 45년생이에요. 우리 기도할 때 주님이라고 부르잖아요. 근데 생각에서는 예수님 말고 정명석. Os seguidores faziam de tudo pelo John Myung-suk. No início da igreja, eles ajudavam arrecadando fundos para ele. Eles vendiam amendoim, por exemplo, na rua, conseguiam arrecadar várias... Gente, calma que minha namorada tá me ligando.
fundos para ele. Eles vendiam amendoim, por exemplo, na rua, Amendoim. conseguiam arrecadar várias doações de pessoas ao redor da Coreia e na década de 80, em plena ditadura militar, com a Coreia fechada para o resto do mundo, um período super difícil para várias pessoas, ele tinha conseguido comprar com o dinheiro dos seus seguidores uma Mercedes-Benz. Mas até Caralho! Deus é bom demais, não é não, JMS? Fala aí. então a gente não tinha nenhuma questão que envolvesse violência. Isso apenas iria acontecer Caralho. nos anos 90, quando a igreja estava simplesmente no seu auge, com mais de 30 mil membros Dinheiro dos por seguimores. todo o Obrigado, país. seguimores. E foi aí que ele começou a recrutar várias mulheres para participarem dela, para serem suas Glória! seguidoras. Grande parte mulheres super jovens e que tinham pelo menos acima de 1,70 m. Ele se sentia muito 70 ou 77? atraído por mulheres altas no geral. A gente já teve vários depoimentos e uma delas falou que durante as férias de inverno nos anos 90, estava conversando com uma amiga no parque. E eis então que um homem aparece falando da igreja, Específico, né? dizendo que era um bom lugar e que tinha um grande profeta que sabia muito sobre Jesus e que elas gostariam de conhecer. Foi então que elas foram para a igreja, que ficava no segundo andar de um prédio comercial, e o pessoal era muito simpático, era inteligente, parecia se preocupar com os outros. Ela até notou que tinha muitos universitários e pensou: ah, deve ser normal. Certo dia então, ela foi para um evento, viu várias moças vestidas de líderes de torcida, todas muito altas, parecendo modelos, e achou aquilo muito legal. O John Myung-suk fazia inúmeros eventos, sejam eventos de arte, futebol e até pessoas de outras religiões queriam ouvi-lo. E essa garota, que inevitavelmente terminou entrando para a igreja, disse que uma mulher que trabalhava para o JMS contou que ele estava muito interessado em conhecê-la, que queria ter um encontro pessoal com ela. O que foi algo que a deixou bastante feliz. Você conheceu o JMS, você conheceu o grande profeta, o Messias, era uma honra que nem todas as pessoas podiam ter. Ela então quis se encontrar com ele justamente para pedir um aconselhamento, para perguntar se ela devia ou não participar do Miss Coreia, o concurso de beleza do país, já que várias pessoas diziam que isso não era uma boa ideia e que ela inclusive deveria pedir permissão para ele. Ela chegou lá, eles se encontraram numa sala privada e ele pediu inclusive para ela dar uma voltinha para ele dar uma olhada no seu corpo. Depois disso, ele pediu para que ela tirasse sua roupa e ela tinha achado uma coisa normal. Ah, ele precisa ver como eu sou justamente para saber se é uma boa ideia ou não entrar nesse concurso de Miss. E após isso, ele a abusou e falou inclusive que ela não deveria entrar no Miss Coreia, porque se ela for para o concurso, os homens vão tentar, em suas palavras, a história dessa jovem, infelizmente, é a mesma de várias outras que eram conhecidas como as esposas de Deus. As esposas do John Myung-suk, que era o nome carinhoso que ele dava para elas e que significava que a partir daquele momento ele era o seu dono, que elas não podiam inclusive se casar. Ele ameaçava várias delas dizendo que se conhecessem outro homem, estariam traindo, iriam para o inferno e que se inclusive engravidassem de outro, esse bebê nasceria completamente deformado. Elas eram propriedade exclusiva dele e assim surgia o Instituto das Esposas de Deus. Para os homens e o resto da sociedade, ele dizia que essas mulheres eram as repórteres da JMS, que elas iam justamente buscar informações e informar para ele o que estava acontecendo em cada uma das várias igrejas que estavam espalhadas pelo país. Ninguém até então desconfiava que existia algo a mais nisso. E grande parte dessas mulheres continuavam nessa situação não apenas pelo medo, mas justamente por conta de benefícios que ele ia dando para elas dentro da igreja. Você podia, por exemplo, ganhar muito dinheiro, virar pastor em uma das igrejas, mas isso tinha sérias consequências. Não apenas o abuso, mas o fato de que praticamente você era obrigada a participar desses crimes, já que as mulheres eram as responsáveis por fazer o aliciamento de outras jovens. Caralho. Ele fazia com que elas ficassem comprometidas. Como é que elas iriam denunciar o que estava... Ah, o Dan tá no chat? Fala, Dan! Como é que eu não reconheci ainda? Não reconheci ainda? Seria ele Tati Ferreira? Não, né? Mel Queijo também não? Aqui, ó. Sorakoi? Danhan?
Aqui. Fala, Reitz Cadan, como é que você tá, meu querido? Tudo bem com você? Acontecendo na polícia, se elas também estavam participando. Ele transformava as vítimas em criminosas. Ele Caralho. dizia que o ato sexual desenfreado era um pecado e que aquele fruto proibido que Eva havia comido na história da Bíblia era uma alusão a justamente o ato sexual. Mas aí vocês se perguntam, Ué? por que é então que ele podia fazer e os outros não? Ele era Deus? Porque ele dizia que era o Adão perfeito. Quando ele fazia isso, era uma forma de Deus, através dele, demonstrar o seu mesmo amor, tempo que tava e aqui? ele estava salvando essas pessoas do pecado. E grande parte desses crimes acontecia em Dalbatgol, atualmente chamada de Womyongdong, nome dado porque a lua brilhava muito por lá, e diziam que era o local de nascimento do JMS. Ficava no meio das montanhas, era como se fosse a Jerusalém para vários dos seus seguidores, e a transformaram então no santuário. Lá, centenas de mulheres moravam juntas em um prédio, um container naval dividido em 2 andares, e viviam então em péssimas Caralho. condições. Ele convidava não apenas as mulheres a morarem com ele, mas também chamava os seus seguidores normais para irem para festas que aconteciam, vários festivais, como por exemplo, festivais que tinham jogos de futebol que ele participava. E ele terminava se dando muito bem neles. Para vocês terem uma ideia, ele já chegou a fazer ao todo pelo menos uns 1.200 gols. Meteu o louco, meteu o louco. Meteu o louco, o cara mentiu os números, nunca. Já que as pessoas tinham medo de deixá-lo perder. Ele Pode crer, pode crer. Pode crer, justo. Eles fingiam, vamos deixar ele ganhar aqui. E ele terminava magicamente Faz conseguindo ser o campeão de todas as partidas. E lá estavam as líderes de torcida que estavam muito animadas com a presença dele. E após o final de cada partida, ele as levava para o banheiro. Meu Deus e do tinha céu. atos bastante indecentes em grupo com cada uma delas lá. Ele dormia e no meio do sono já acordava fazendo esses atos com as mulheres. Que isso, Uma delas rapaz? falou que numa noite, juntamente com ela, ele terminou fazendo isso com pelo menos 50 mulheres, e que até mesmo ouviu falar que o número de vítimas numa única noite chegou a ser pelo menos de 100. Ele até contou para um seguidor que já era mais próximo dele que o seu grande sonho era se deitar com pelo menos 10.000 mulheres, e se ele não fosse parado, provavelmente ele iria atingir esse objetivo. E foi apenas no final dos anos 90, início dos anos 2000, que as primeiras denúncias começaram a aparecer. Rapaz. Respondi, meu bem. 어떤 언니가 어머 안녕하세요 이렇게 인사를 하면서 나한테 다가오는 거예요. 나보고 그냥 키가 몇이냐고 이렇게 질문을 하는 거예요. 묻더라고요. 169.5라고 이렇게 얘기를 했어요. 전 솔직하게 70이라고 얘기. Gente, pera. As pessoas sabem suas alturas com tanta exatidão? 1,695m? 나하고 정확하게 정직하게 169.5인데요. 이렇게 하니까 Caralho! 170이네. Na Coreia, assim? Caralho, que loucura! 이러면서 굉장히 좋아하더라고요. 잠이 들었는데 누가 이제 와서 선생님이 찾는다고 깨우더라고요. Lá a altura influencia demais. Ah, é mesmo? 부랴부랴 막 치마 입고 스타킹 신고 막 갔죠. 허벅지를 만지면서 가까이 오라면서 이렇게 Aqui no Brasil mesmo é capaz de ser em 2 médicos diferentes, cada um sai com uma altura. 이렇게 다리를 끌더라고요. 다리가 O자 다리는 안 된대요. 다리가 일자라야 된대요. 그랬더니 정명석이 옆에 앉으니까 갑자기 손을 제 가슴 안에 딱 넣는 거예요. 그러면서 눈 감으면서 하나님께서 Meu Deus, 가슴에 os caras fizeram um documentário com a. Meu Deus, gente, que horrível isso. Os caras reviveram Meu Deus. 혹이 없는지 확인하는 거라면서 이만 저를 이렇게 밀면서 이렇게 눕히더라고요. Encenaram, é isso. 눕히면서 그러면서 자궁이 깨끗한지도 봐야 된다. Restituíram, 이렇게 isso. 꺾이는 속옷 입으면 병 생겨서 안 된다면서 스타킹 벗으라면서 이렇게 강제로 막 벗기는 거예요. Demorou muito tempo e eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas por que é que esse pessoal não saía de lá? Por que Devia é que ter eles medo não de fugiam? Deus. Por que é que eles não denunciavam? Não é? Quer ver, ó? Olha, a resposta... Quanto mais alto você é, às vezes tem melhores oportunidades de emprego. É mesmo, Cadan? Caralho.
muito óbvia: as ameaças. Uma anônima, ex-membro da JMS, conta que certo dia ela viu que aquilo era uma grande loucura e ela decidiu Eu só ia então ter emprego sair top da lá. igreja. Mas os membros Fala, não Zelg. deixavam com que ela fizesse isso. Eles diziam que ela estava possuída pelo demônio e eles precisavam tirá-lo Meu dela. Deus do Por céu. isso, começaram a chutá-la incessantemente, pisando nas suas mãos, fazendo com que ela tivesse vários Quê? machucados, mas isso não a deixou assustada. Ela foi firme, saiu de lá e eles faziam da sua vida um verdadeiro inferno, ligando para sua família, ligando para o número do seu trabalho, inclusive, perguntando quando é que você vai voltar. Cadê você? E sempre dizendo que ela estava possuída. Meu Deus do céu. As ameaças eram gigantescas. Desculpa, gente. E certo dia, eles foram até a sua casa, a chutaram e levaram contra a sua força para dentro de uma minivan. Uma van que estava levando Pronto. de volta para a casa do John Myung-suk. Lá, ele iria realizar naquele dia um ato grupal com várias das suas seguidoras. E assustada, não querendo que isso acontecesse para sua vida, ela começou a olhar na janela da van para todo mundo que aparecia. Fazia vários sinais pedindo socorro e naquele momento passou uma viatura da polícia, viu que estava tudo muito estranho Coisa de filme e isso aí. resolveu parar o carro, falar com ela e foi assim, no ano de 1900 Se fosse um filme, a polícia não teria achado que era bobeira. Tenho certeza. Já viram o filme do menino no quarto lá? O garoto e o quarto? Que é The Room, uma coisa assim? 1989, que a gente teve a primeira grande denúncia contra o John Myung-suk. Ele, covarde, fugiu pelas montanhas e falava já aos seus Falou, seguidores, Cindy. antes mesmo disso ter acontecido, que no ano de 1999 seria o período da crucificação dele, que ele passaria por coisas parecidas com Jesus Cristo. Meu Deus Nos do anos céu. 80, ele já falava que isso iria acontecer Up, o adezinho, segurou. O quarto de Jack. Isso mesmo, o quarto de Jack. Que inclusive é um filmão, tá? Se vocês nunca viram, vale muito a pena ver. Muito legal esse filme aqui. Bem bacana, bem bacana. Já viram ou não? Ih, Neymar Júnior, não gosto. Tá tendo live no YouTube? Tá tendo live no YouTube. Muito legal esse filme. 10/10 é foda, bem legal mesmo. Essa atriz aqui é a Brie Larson, não é não? Olha, Brie Larson! Ai, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu tô fazendo? É a Brie Larson, olha lá. Caralho, pode crer. Mount, tem um cara igual tu fazendo live no YouTube. Mount, o nome do canal dele. Acabou? Então vambora. parecidas com Jesus Cristo, no da crucificação dele, que ele passaria por coisas parecidas com Jesus Cristo. Nos anos 80, ele já falava que isso iria acontecer e até mesmo utilizava fórmulas matemáticas para explicar a situação. 1999년도까지 뛰면은 일단 무덤기간에 들어갑니다. 예수님께서 3년 동안 공생을 뛰고서 죽었잖아요. 그 무덤기간 맞지? 1999년도까지 섭리 역사를 피게 되면 무덤기간에 들어간다 그랬어. 내가 10년 됐을 때 제자들에게 1999년도에는 환란과 어려움이 있고 역시 우리는 하나님의 역사야. 이렇게 환란과 핍 De novo, o cara explicou, fez uma conta aqui, uma conta ali e não 박을 폈잖아. explicou nada. 1 mais 2 vezes 4 vezes 7 é 32, é isso aí. 하나님 아버지, 사람들이 몰라서 우리 선생님을 십자가에 못 박고 있습니다. 아버지 하나님, 우리 선생님을 해방시켜 주시고 이 누명에서 벗어나게 주시옵소서. E para onde foi que ele Meu Deus do fugiu? céu. Bom, para fora do país, mais especificamente para Hong Kong, ao mesmo tempo que estava sendo processado por vários ex-seguidores e seguidores. E ele utilizava o pretexto sendo processado por vários ex-seguidores e seguidores. Ah, tá. E ele utilizava o pretexto que estava viajando em uma missão internacional. E é então que chega na história Obrigado, homem jurídico chamado Kim suposto, Do-hyun. filho do Gugu. Ele atualmente é um professor de matemática numa universidade, mas já teve uma história muito complicada
quase que a sua vida foi perdida justamente por conta da JMS. Ele nutria um ódio muito gigantesco pela seita e queria que cada um dos responsáveis fosse punido devidamente. E foi por isso que no ano posterior, nos Tentaram anos matar 2000, ele abriu um fórum na internet chamado Êxodos, um fórum na qual ele Rural? e vários ex-seguidores da JMS entraram para expor o terror que sofriam durante vários anos, virando então uma grande organização de ativistas que foi essencial para o desenrolar desse caso. O primeiro encontro dele com a JMS foi em 1995. Naquela Nome do época, meu era remédio? primavera, É mesmo? ele estava fazendo uma especialização na universidade e já estava perto da sua formatura e eis que ele resolve dar uma passada na igreja que ficava por perto. Era uma igreja da JMS e o John Myung-suk estava pregando por lá. Quando ele chegou, ele viu que aquilo era uma completa loucura, que o JMS falava coisas muito absurdas e era como se fosse um tiozão falando com o pessoal. Ele chegou naquela missa que ele estava a se referir ao Grand Canyon, o famoso monumento norte-americano, como a Gran Puta, fazendo várias piadinhas em relação a isso. O pessoal tava rindo como se ele tivesse... Mas não peguei a Gran Puta. Não. Grand Canyon, Gran Puta. Não entendi, não. Não peguei. tivesse falado algo muito engraçado, e ele ficou se perguntando, o que diabos é isso que tá acontecendo? Mano, eu não vou mentir que se eu entrar numa missa vai ser mais ou menos essa minha... Não faz sentido só na cabeça desse velho. Se eu entrar numa missa vai ser mais ou menos assim. Eu vou ver uma galera falando uns negócios, todo mundo entendendo. Eu vou ficar, mano... O que tá pegando aqui, galera? O que tá rolando? Ele viu que tudo aquilo era uma farsa. E certo dia estava conversando com a sua namorada e ela falou que já foi parte da JMS, que ela já tinha sido possuída pelo presidente. E ele ficou bem confuso. Como assim possuída? E eis que ela cita a Modern Religion, uma instituição da Coreia que faz um trabalho de pesquisa sobre várias seitas que existiam no país. E eles tinham um material que até então não tinha sido lançado oficialmente, que falava sobre o depoimento de uma aluna em 1983. Talvez em coreano faça mais sentido, né? Que havia sido abusada pelo JMS. E essa aluna era justamente a namorada do Do-hyun. E foi aí que ao longo dos anos, ele foi coletando o depoimento de várias vítimas, como por exemplo a sua namorada. Pessoas que muitas vezes pediam para falar no anonimato, já que temiam pela sua vida. Ele tava com tanto ódio que... Gente, uma dúvida. Um testemunho anônimo tem menos ou igual valor a um testemunho não anônimo? Igual, né? Ou não? Leio Coach. Naquele período, Igual? chegou a Pode comprar crer. uma arma que dizia que queria usar contra o John Myung-suk, o que terminou não acontecendo, mas ele não ia deixar barato. Todos os imagino que seja dias igual ele mesmo. ligava para a organização, ligava para várias igrejas da JMS, Ameaçando. perguntando onde estava o babaca do John Myung-suk, que queria ter uma conversa muito séria com ele. Ele estava bastante Arrebentar ele de irritado, porrada. e o John Myung-suk e seus seguidores sabiam muito bem disso, dizendo que o Do-hyun era como se fosse a reencarnação do diabo. E nas suas várias pregações, o JMS falava que essas pessoas que eram contra ele era como se fossem demônios, pecadores que não merecem nenhum tipo de salvação, basicamente incitando ódio contra cada uma das pessoas que eram contra as suas práticas. Por conta desse ódio todo, alguns seguidores da JMS perseguiam as pessoas que Se eram esse cara é o diabo, eu contra tô o John fechado com ele, eu Myung-suk, também. chamando elas de raposas e dizendo que precisavam eliminar essas ameaças. Eles, por exemplo, já foram atrás de um estudante universitário que era membro do Êxodos, o fórum da internet, e tentaram atingi-lo com uma barra de metal, que só não teve um desfecho letal porque aquele estudante Era estava segurando pica. seu livro de processo criminal e colocou para proteger a sua cabeça. Amassa! E eis então, como vocês já Quer esperavam, dizer, ou evita que amasse, né? que eles foram até mesmo atrás de Do-hyun, o criador do Fórum Êxodos. E ele já era uma pessoa muito precavida, evitava sair à noite, pedia Amassa, inclusive para não os seus amassa. pais também fazerem o mesmo. E foi então que a gente teve a vingança Já tomou mais banho, já tomou brutal banho. da JMS. Não em relação diretamente ao Do-hyun, mas a uma pessoa que era muito querida para ele, que ainda é até os dias de hoje, que é o seu pai. Ele tinha dito para sua família não sair à noite, mas o seu pai precisou porque ia provavelmente fazer alguma coisa. Ah, mentira que minha câmera desligou. Ai, cara, voltou essa desgraça. Pera aí, gente. Resolvemos. Eu espero que não dê problema de novo. Vambora.
no trabalho e ele estranhou, ligou para ele e perguntou: pai, onde é que você está? E ele respondeu que já estava voltando para casa, estava dirigindo seu carro, e a ligação rapidamente termina sendo interrompida quando Dorian escuta vários gritos muito histéricos do seu pai. E o que foi que aconteceu? Naquele dia, os seguidores da JMS perseguiram o carro do pai do Dorian, chegaram lá, quebraram o carro inteiramente com barras de metal e começaram a atingir incessantemente a sua face, num ponto que até hoje o pai do Dorian tem dificuldades para abrir completamente a boca e não consegue piscar um dos seus olhos, nem consegue fechá-lo totalmente para dormir, tendo que até mesmo fazer uma cirurgia de reconstrução facial. Caralho. Ó, pelo menos sobreviveu, né? Quem é esse? Esse é o Dorian? 그래서 저희 형이 아버지한테 가서 제 얼굴을 이렇게 감싸는데 이쪽 얼굴이 물컹하더라는 겁니다. 그래서 수건을 덜어서 봤더니 그냥 얼굴 자체에 구멍이 뚫려 있었죠. Caralho. 봤는데 거의 뭐 야구공만한 야구공만한 구멍이 나 있었어요. 의사 말로는 왼쪽 얼굴을 지나가는 모든 핏줄이 다 끊어졌다 그러더라고요. 외람된 말씀이지만 아버지 정말 운 좋으셨다고. 그때 아버지 말씀이 내가 안 당했으면은 내 아들이 이렇게 당했을 거 아니냐. 난 차라리 그런 점에서 기분이 좋다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. Cara, arrebentaram o pai dele, mano. 전만 당했죠. Ah, esse é o pai dele? 내가 대신 당했다. 하나님께 감사합니다. A situação era de fato muito alarmante e nem na justiça podiam confiar, já que várias pessoas muito influentes da Coreia, como por exemplo promotores, eram membros da JMS e tinham acesso facilmente a várias informações, como a placa do seu carro, o seu número de telefone, o seu endereço, fotos, o seu nome, se você tem filhos ou não, informações sobre toda a sua família. Tava muito difícil deles conseguirem fazer alguma coisa contra o JMS. Pelo fato dele ter sumido, os poucos processos que existiam contra o seu nome haviam sido paralisados. E voltamos então para a sua situação lá em Hong Kong. Eu acho que já era de se esperar que uma hora ou outra ele também teria algum escândalo, não somente na Coreia, mas internacionalmente. E esse escândalo terminou acontecendo em Taiwan, na qual em uma universidade que ele costumava frequentar bastante para conseguir novos seguidores, ele terminou abusando de pelo menos 100 universitárias. Os abusos eram os mesmos da Coreia, sobre aquele pretexto de ter uma reunião privada com essas mulheres, dizendo que inclusive podia curá-las, algumas mulheres que apareciam com algum problema, por exemplo, no seu útero, e com esse assunto explodindo dentro de Taiwan, aparecendo em vários jornais, ele não viu outra. Teve que fugir e terminou indo para Hong Kong, que era o único lugar que ele poderia ir sem um visto. Mas a gente tinha um problema. Cara, mas a polícia da China não ia atrás dele, não? Tanto ter ido para vários países ao redor da Ásia, ele já estava com seu passaporte completamente cheio. Caralho! Não havia mais outras páginas para serem carimbadas. E tudo bem, isso é muito normal de acontecer e não é não! Caralho, para encher o passaporte inteiro tem que viajar muito! Nossa senhora! Basta você apenas ir dar uma passada no consulado que eles vão te entregar novas páginas. Mas ele não podia fazer isso com tanta facilidade, porque ele estava sendo procurado dentro da Coreia. Mas tudo bem, ele resolveu, foi lá no consulado, a polícia não fez quase nada. Chegou um pouco escondido, um pouco disfarçado, e tentou entregar para o chefe de lá algumas joias que tinham cristais bastante valiosos. Essa pessoa, felizmente, não caiu na dele, não quis aceitar. Estranhou porque é que um homem estava entregando esse tipo de presente apenas para adicionar novas páginas no seu passaporte. E ele pesquisou no sistema do consulado e viu que ele estava sendo procurado. Viu que havia vários processos contra ele que tinham sido paralisados. E ele então disse para o JMS que ele precisava voltar imediatamente para a Coreia, que ele teria que ser extraditado. E quando ele menos espera,
Na verdade, eu acho que eu já esperava isso também, que esse pessoal já era pra ter prendido ele naquela hora. Ele pegou e fugiu do consulado. A história explodiu Caralho! Como pode? novamente na Coreia, não apenas por isso, mas por Gente, tá rolando um papo sobre a Adblock no YouTube, vou falar um negócio rapidinho, tá? A Adblock atrapalha muito a vida do criador de conteúdo, porque nós vivemos DAD. Se você usa a Adblock, saiba, vocês estão impedindo com que a gente consiga viver de criação de conteúdo, tá bom? Toda vez eu tenho que falar sobre isso. Mais uma vez aí, só relembrando, tá bom? A Adblock atrapalha bastante a vida do criador de conteúdo. Show? Pode não ser crime, mas eu acho muito feio. Então eu tô vendo uma galera falando aí, eu uso a Adblock, não sei o que lá. Pô, que pena, mano. É uma pena mesmo, tá ligado? conta que o anulado. A história explodiu novamente na Coreia, não apenas por isso, mas por conta que o Unanswered Questions da SBS, um programa de investigação muito famoso, fez uma matéria em 2002 que revoltou os seguidores da JMS, que na época reuniram 10 mil pessoas para protestarem em frente ao prédio da emissora. Inclusive, apesar dos protestos, muitos dos seguidores nem sabiam o que rolava, já que eram proibidos de verem TV, porque magicamente a igreja falou que eles deveriam evitar essas coisas que eram do mundo. Enfim, em um desses protestos, a gente tinha uma garota que estava muito feliz em defesa do seu presidente, e o JMS, vendo isso, a convidou juntamente com a sua irmã para visitá-lo em Hong Kong, no seu esconderijo secreto, e foi lá que ele iria... Pô, como é que o cara fugiu da... Caralho, viu? E foi exatamente lá que ela iria descobrir a sua real identidade por volta do ano de 2003. Sim, ambas foram abusadas, mas não denunciaram nada quando estavam em Hong Kong porque temiam muito pela sua vida. Apenas quando chegaram na Coreia foi que elas contaram tudo o que tinha acontecido justamente para a equipe do Êxodos. Ele já tinha feito os abusos na Coreia, tinha feito em Taiwan e eles também continuavam em Hong Kong. Não apenas pessoalmente, mas por meio do ambiente online e também de fotos. Várias mulheres que eram seguidoras da JMS tinham que mandar para ele constantemente fotos bastante sensuais usando roupas curtas, biquíni ou até mesmo sem nada. Essas fotos eram enviadas para um lugar na China que posteriormente passava essa foto para o escritório dele em Hong Kong e que depois terminava passando para o esconderijo dele dentro da cidade. A gente então só teve acesso a esse conteúdo por conta do Jong, que era um funcionário do seu escritório em Hong Kong e que tinha a missão de enviar esses arquivos, enviar essas fotos para o JMS. E depois que ele soube que o escritório seria fechado por conta das investigações, ele resolveu levar consigo para a Coreia um disco rígido que continha mais de 500 GB de arquivos. Ele levou esse disco rígido para a galera do Êxodos e a mídia apelidou o caso de Arquivo X de Hong Kong. E foi apenas então em 2003 que a Interpol colocou John Myung-sok no seu alerta vermelho. Caralho, demorou um pouco, hein? Ele era um procurado internacional. Fala, Giovana. Mas mesmo assim as investigações estavam muito lentas. E foi então que os próprios membros do Êxodos passaram a agir, indo escondidos até Hong Kong. Eles chegaram lá no mesmo dia em que seguidores da JMS tinham saído da Coreia em direção até Hong Kong. Quando estavam no aeroporto, perceberam que essas mulheres inclusive estavam usando roupas completamente diferentes das fotos na Coreia, e que eles quase a perderam de vista por conta disso. Lá, aquelas mulheres entraram numa van da JMS que as levou para a casa do líder da seita, e eles estavam seguindo, viram que a van passou perto de uma montanha, subiu até ela e entrou num lugar muito desconhecido. Descobriu. De fininho, sem que ninguém estivesse vendo, eles caminharam até lá e com o zoom da sua câmera, conseguiram encontrar uma janela. Naquela janela, eles viram John Myung-sok tendo relações com pelo menos 3 mulheres e resolveram levar aquela filmagem para o escritório de imigração de Hong Kong. No dia seguinte, pelo menos 10 oficiais do escritório de imigração de Hong Kong, juntamente com a equipe do Êxodos, encontraram John Myung-sok, foram até a casa dele e viram que ele estava num ambiente externo, em um mosquiteiro, tendo relações com algumas mulheres que estavam utilizando trajes de banho. E foi então que ele finalmente foi preso. Eu digo preso com várias e várias aspas, porque quando ele entrou na delegacia de Hong Kong, ele saiu facilmente de lá após pagar com a ajuda do seu advogado $100 mil de fiança. E depois disso, sem passaporte e legalmente... Passou AD, segurou.
Cara, mas não é acha que a polícia daqui que é incompetente? Mano, eu não entendi como que não mataram esse mano. Será que ele era muito protegido, tinha muita segurança, alguma coisa do tipo? Hong Kong não é um país? Cara, Hong Kong é uma região... pipipi não sei o que lá, segue uma... Tipo assim, dois sistemas, um país, é um negócio assim. Faz parte da China, a região autônoma, faz parte da China, mas é dois sistemas, um país, né? Um negócio assim. Basicamente, eles têm sistemas econômicos, enfim, judiciário, enfim, diferentes do resto da China mainland, né, que é o continente. Mas eles são China, oficialmente são China. Isso é um documentário, é um vídeo de um canal chamado Kadan, muito legal. Caso bizarro, as esposas de Deus, o culto mais perigoso da Coreia. Ele tinha seguidores na promotoria, aí demorava muito pra investigar isso, pode crer. Pode crer. Obrigado, Yukari, pelos 8 meses, tamo junto. Adenilson, muito obrigado pelo subgift, Adenilson. Bem-vinda, Sara. Obrigado, Kevinster, pelo sub também, tamo junto, querido. Mas aí eu acho que... Eu não sei quais são os sistemas que são diferentes de Hong Kong e do resto da China. Mas oficialmente Hong Kong faz parte da China, né? Da República Popular da China, né? RPC, um negócio assim. Quanto tempo falta pro vídeo acabar? Falta... Estamos exatamente na metade. Não, um pouquinho depois da metade. Você viu a menina que beijou o TikToker na frente do namorado da desculpa, mas é ele, amor, não tem problema. Mas é ele? Como assim é ele? Acabou a demo, molecada? Acabou? Acabou? Vambora. Ah, ele famoso, entendi. Não, Pedro, não. $1.000 de fiança. E depois disso, sem passaporte e legalmente, ele fugiu para a China. Lá na China, ele foi inevitavelmente descoberto porque simplesmente não Talvez conseguia... nessa época, eu não lembro, se eu não me engano, Hong Kong foi devolvida pra China da invasão inglesa em 98, não tem um negócio assim? Então talvez nessa época Hong Kong ainda fosse dominada pela Inglaterra. Se segurar. Ele tinha que cometer Quem algum perguntou crime lá contra as mulheres. Eu não sei em que ano que foi, não. 2000 e... com duas que eram parte da delegação da Não tem muito tempo que Hong Kong voltou a ser China, não. Sim, eles tinham equipes para vários esportes, 97, incluindo né? Taekwondo. E elas foram convidadas, então, para fazer uma demonstração de Taekwondo para ele. Elas entraram em um navio e tinha sido... Desgraça de câmera desligando! Meu Deus! Voltou? Será que vai apagar de novo? Tipo Macau? Exatamente. dito para elas: olha, vocês vão agora para a cidade X fazer isso para ele. Elas acreditaram, entraram lá dentro, mas o John Myung-suk não queria que ninguém soubesse a sua verdadeira localização. Então, quando elas finalmente chegaram lá, tinha uma placa falsa que havia sido colocada dizendo que elas estavam nessa cidade X. Uma delas somente descobriu onde de fato estava quando foi no restaurante, pegou a embalagem de uma colher e viu que lá estava com o nome da cidade Y. Ela achou aquilo muito estranho, mas enfim.
Ambas foram ao encontro do JMS no seu esconderijo secreto. E lá Caralho! sofreram vários horrores. Principalmente uma delas, que foi até a sauna da casa. E Eu entendi, ele trocou a placa da cidade para as meninas acharem que estavam indo pra um lugar e estavam indo pra outro. naquele momento, o John Myung-suk começou a bater nela. Voltou a assistir? Na verdade nunca voltou. Hong Kong é descrito como um país, 2 governos e sistemas. Isso. Que é um local que não é igual ao resto da China, mas a China aceita ser dessa forma. Isso mesmo, isso mesmo. Então, mas é um país, 2 sistemas, é isso aí. Mas é um país, né? É China, mas não é China continente, né? É China... Mas é China, isso. E inclusive colocou uma mangueira que estava com água quente nas suas partes. Ela gritava incessantemente de tanta dor e ele dizia Ah, que mano, gente, essa câmera tá de sacanagem comigo. Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer um negócio aqui rapidinho, gente. Segura aí. Segundinho. Rapidinho. Pronto, vambora. se ela partes. Ó. Ela inclusive colocou uma Meu mangueira Deus. de tanta Aqui. dor e ele dizia que se ela continuasse fazendo barulho, ele iria cortar justamente essas regiões do seu corpo. E depois que esse caso inevitavelmente foi exposto, o JMS fugiu novamente. Caralho. Ninguém sabia qual era o seu paradeiro e ele apenas foi encontrado no ano de 2007, quando o Ministério de Defesa da China ligou exatamente para o Do Rian, o membro, o criador do Fórum Êxodos, e contou Ô, gente, tá passando a D, galera. Ô, gente, foi mal. Não tinha visto. Tem como resumir tudo até agora? Gente, basicamente, é um cara que fez uma igreja, criou uma igreja, e ele era muito bom de lábia. Ele começou a convencer muita gente que aquela ali era a igreja, de que ele era Deus e não sei o que lá, e ele usava isso de desculpa pra abusar das seguidoras dele, tá ligado? Era um culto, isso. Acabou? Acho que agora acabou, né? Vamos seguir. regiões do seu corpo. E depois que esse caso inevitavelmente foi exposto, o JMS fugiu novamente. Caralho. Ninguém sabia qual era o seu paradeiro e ele apenas foi encontrado no ano de 2007, quando o Ministério de Defesa da China ligou exatamente para o Do Rian, o membro, o criador do Que Fórum o pai foi Êxodos, arrebentado e lá. contou para ele que em uma cidade tinha um homem que eles estavam achando que era o JMS. A questão é que na delegacia, o JMS mudou completamente o seu comportamento e começou a agir como louco, meio que como uma forma de mostrar que ele não era completamente assim, negando meteu essa, chefia! todas as acusações e tendo a audácia de dizer que era um simples pastor de igreja para os oficiais chineses. Ah, pior que essa é famosa, hein? Essa é famosa. Mas não teve outra. O JMS foi extraditado e voltou para a Coreia. E foi aí que as suas acusações, que até então estavam suspensas, Voltaram a passaram correr. a voltar e os processos seguiram adiante, um por um. E antes mesmo dele ter sido extraditado, os seus advogados já estavam se movimentando, tentando fazer vários acordos com as vítimas que chegavam a pelo menos $1 milhão para cada. Muitos desistiram por conta disso e do medo de denunciarem, mas pelo menos 4 pessoas se mantiveram firmes e levaram ele para o seu primeiro Nice, julgamento, caralho. no qual ele tentava desmentir tudo o que estavam dizendo e teve a audácia de até falar o seguinte: ah, tudo bem, tinham mulheres perto de mim, mas essas mulheres não estavam nuas. Elas estavam inclusive cobertas com uma toalha. Eu podia até estar nu, mas eu somente cheguei e abracei elas. Qual é o mal que há nisso? Sério, ele Olha, chegou mano, ó a o falar cara. isso para os oficiais. É o João de Deus em coreano. um É o João julgamento. de... É verdade, a gente teve um caso desse no Brasil. Pra quem não sabe, tinha um líder de... Que tá vivo preso, eu acho, né? Graças a Deus. Que era um mano chamado João de Deus, que era um espírita, se eu não me engano. Que abusava das seguidoras dele. João de Deus. Lá em Abadiânia. Abadiânia? Abadiânia. Enquanto uma mulher estava testemunhando, o JMS tentou fingir que estava tendo uma convulsão e Era um médium, desmaiou dentro do tribunal. A Tá em ambulância prisão domiciliar? Ah, bicho. Ah, bicho. então levou e os médicos diziam que não tinha nada de errado com ele. Basicamente, era uma forma de tentar adiar o depoimento dessas vítimas. Mas felizmente, ele não iria escapar dessa. Tendo sido condenado oficialmente, pasmem, eu fiquei muito chocado com esse resultado, a 6
anos de prisão. 6 anos por tudo isso. Essa pena, inclusive, foi aumentada em recurso em 2010 para 10 anos, o que ainda era pouco e já estava contando o tempo que ele já tinha sido preso. Durante os 10 primeiros meses na prisão, ele transcreveu mensagens, provérbios e salmos que tinham sido dados por um santo na China, e fez uma comparação dizendo que, assim como Jesus, ele havia sido crucificado pelo povo por tentar livrá-los do pecado, e até mesmo chegou a comparar a tornozeleira que tinha que utilizar com as chagas de Jesus Cristo. Mano, agora eu faço um paralelo. Será que Jesus era um cara tão esquisito como ele? Só que a gente lê e ouve sobre Jesus contado a partir de seus seguidores de forma que é positiva? Tá ligado? Pensa comigo. Viajei aqui, molecada. Viajei nessa aqui. Tipo assim, que a gente vê muitos casos de líderes religiosos que são absurdos, só que quando contados pelos seus seguidores, eles são bonitinhos. Será que o mesmo não pode ter acontecido, não? Jesus pregou até o amor do inimigo? Então, mas na visão dos seguidores dele, entendeu? É isso que eu tô dizendo. É exatamente isso que eu tô dizendo. Se você for ler o que os seguidores do JMS tinham a falar sobre ele, provavelmente eles iam dizer que, que o JMS, ele pregava o amor a quem não concorda, tá ligado? Sei lá. Tá ligado? Se foi por isso que ele foi crucificado, só que a história é contada por quem tava do lado dele. Tá ligado? Deixei aqui uma reflexão, galera. Assim, Jesus batia de frente com Deus e por isso foi morto. É, gente, confesso que assim, teria que estudar mais pra chegar numa conclusão dessa. Mas deixei aqui uma coisa que passou na minha cabeça, entendeu? Vai ser caçado pela igreja? Ué, não é como se eles já não caçassem uma galera, né? Vambora, seguiu. Todos da JMS continuavam acreditando nele. Diziam que ele estava passando por uma grande injustiça, mas a sua vida ia mudar completamente com a chegada de uma nova mulher nessa história, chamada Maple. A Maple nasceu no Canadá e passou a morar Ficou alto, rapaz. em Hong Kong. E a sua história começou em 2012, quando ela estava no ensino médio e foi a um shopping com a sua irmã, quando um casal se aproximou. Isso faz mais sentido ainda se você parar pra pensar que tudo que a gente sabe sobre Jesus foi escrito pelos seus apóstolos. Então, é que eu não tenho conhecimento religioso de afirmar um negócio desse. Não sei se tem, tipo, visões de outras diferentes pessoas que não necessariamente seguiam a Cristo que escreveram sobre ele, tá ligado? Mas, se é de fato isso, tudo que a gente sabe foi escrito pelos apóstolos, dá pra considerar uma hipótese, né? Dela. A faz Maple sentido. tinha muitos problemas na escola, sofria violência escolar e os seus pais não se davam tão bem, o que a fez viver uma vida muito difícil, estando seu psicológico completamente abalado, e foi essa a brecha que a JMS encontrou para fazer com que eles entrassem na sua vida. Foi aí que ela ligou para essa mulher que deu seu contato e perguntou para ela qual o propósito da vida, fazendo com que a Maple assistisse palestras da JMS e entrasse oficialmente dentro da igreja. Lembram que quando ele estava em Hong Kong ele recebia fotos das mulheres? Lembro. Pois bem, pediram para Maple tirar fotos em trajes de banho para ele e isso continuou até mesmo na prisão. Ele pedia para as mulheres que o atraíam o visitarem dentro da cadeia, o que para muitas era uma grande honra. Afinal de contas, você estava encontrando o Messias. E em 2018... Tô falando, olha lá. Ele foi solto, após completar 10 anos de prisão e teria que ficar utilizando por mais 7 uma tornozeleira eletrônica. A Maple, então, nesse período, terminou virando meio que uma cantora da JMS, participando de eventos oficiais e fazendo várias apresentações por todo o país. É uma rotina muito cansativa, de uma forma que vai uma cantora da JMS, participando de eventos oficiais e fazendo várias apresentações por todo o país. É uma rotina muito cansativa, de uma forma que ela teve que pedir para eles arrumarem outra posição para ela, e foi então que sugeriram que ela deveria virar uma âncora oficial dos canais da JMS. Os caras tinham um canal de TV.
E posteriormente conseguiu até mesmo se tornar uma pastora. Ou seja, a Maple era uma figura muito importante e influente dentro da religião durante esses 10 anos que permaneceu dentro dela. E foi então que ela virou uma esposa de Deus pela primeira vez, tendo sido aliciada pela Jota, que ela não revelou o nome, mas que já era uma mulher que trabalhava há vários anos com o John Myung-suk e era responsável por aliciar aqui essas também tem, né? É mulheres. verdade. E eu nem preciso falar a vocês que é exatamente aquele terror que aconteceu com tantas meninas também ocorreu com a Maple. K-Popper na igreja se pisa na entrada pega fogo. Que? Li sem contexto esse comentário. Depois disso, ela ficou muito confusa e perguntou para a Jota se isso era normal. E ela disse que sim, que ela inclusive queria que isso acontecesse porque gostava da Maple e ela deveria sentir a honra de ser uma esposa de Deus assim como ela e tantas outras mulheres. A Maple estava muito assustada, mas ainda continuava dentro da religião. Ela sentia que estava fazendo certo e que estava sendo abençoada. E infelizmente foi abusada outras vezes. Caralho, Mas mano. depois de tanto terror, de ter visto inclusive estrangeiras passando por isso, algumas que a Maple foi forçada a aliciar para o JMS, ela viu que estava numa grande loucura. Mano, que cegueira maluca, né, bicho? Como pode isso? Cara, que doideira isso. Que loucura isso. É uma... Parece um cabresto, assim, tá ligado? Que você olha pra um lugar e é isso. Cara, que doideira isso, né, mano? Que precisava fugir de lá o quanto antes. E utilizou uma desculpa de que ia visitar os seus pais lá em Hong Kong, que já não os via há pelo menos um ano. E iria pegar um avião e no máximo passar alguns dias lá para conversar com Meteu eles. o pé. Eles tinham deixado, ela já estava com a sua passagem comprada, mas antes de viajar, passou por outro terror. Para Caralho. conseguir ir para Hong Kong, ela teve que tomar uma vacina que terminou deixando ela com muita febre durante alguns dias. Caralho. E já queimando de febre, o JMS entrou mesmo assim no quarto dela. Ela disse que estava doente e ele não se importou, fazendo outro terror naquela noite. E felizmente, a Maple já estava precavida e gravou tudo o que aconteceu, o que mais pra frente seria utilizado como prova. Eu acho que eu... Conseguiu, fugiu para Hong Kong e 5 meses depois desse acontecido, organizou uma conferência de imprensa na Coreia do Sul para contar tudo o que tinha acontecido na sua vida, juntamente com a equipe da Netflix que durante os meses anteriores estava se preparando para esse documentário e teve ciência dos relatos da Maple juntamente com a ajuda do pessoal do Êxodos. Para Maple, inclusive, fazer essa conferência foi muito complicado, porque quando ela voltou para a Coreia, já tinham carros procurando por ela. Tinha um carro que ficou estacionado perto do seu hotel a noite toda. O pior é que isso escalou pra um nível que, beleza, esse cara tem que ser preso, sem dúvida nenhuma, mas não só ele, tá ligado? Tipo assim, é um grupo de pessoas que tem que ser preso. Todos que aliciaram, todos que perseguiram, tá ligado? Janela, e ela sabia que era a galera da JMS. Até no dia que ela chegou dentro do aeroporto, já tinha Porque, mano, infelizmente, eu acho que isso pode... Se não for cortado pela raiz, assim, o fato do líder ser preso muitas vezes dá até mais força, a força do tipo, gente, agora que a gente tem que se juntar. Por quê? Porque estão nos censurando, estão prendendo o nosso Messias, tá ligado? Tipo, se Jesus não tivesse morrido, não teria tido o impacto que teve, tá ligado? Faz sentido isso que eu tô falando? E volta pra Jesus, né? Isso serve de combustível, do tipo, mano, é agora que a gente tem que crescer. É um mártir, exatamente. Então, tipo, pra surgir um próximo depois de Jesus, que... Cara, depois do JMS, pra entrar no lugar dele e simplesmente continuar fazendo isso, tá ligado? Membros olhando para ela, tentando amedrontá-la, fazer com que ela não falasse a sua versão para o mundo, mas felizmente ela fez. E percebam comigo que quando isso aconteceu, o JMS ainda estava cumprindo a sua pena. Ele tinha sido apenas solto, mas ele ainda estava com a tornozeleira eletrônica, ele estava numa condicional e ele descumpriu essas condições. Justamente porque... Não, gente, tô usando Jesus de exemplo, porque é fato, se Jesus não tivesse morrido,
não teria tido a grandiosidade que tem a história dele, tá ligado? Novos crimes foram feitos depois de ele ter sido solto. Isso iria complicar Exato, ia muito ter para ele e por conta disso tamanho ele que foi tem. preso novamente de forma preventiva. Isso aconteceu em 2022 e agora em 2023 ele está prosseguindo para o seu novo julgamento. Um julgamento que deve acontecer agora nesse final de ano e que graças a esse documentário Cara, isso é da Netflix, agora. provavelmente vai dar uma pena infinitamente maior para ele. Amém. Antes do documentário, esse era um assunto que era muito abafado. Para vocês terem uma ideia, o Do-Hwan já tinha dito que tinham pessoas muito influentes da Coreia participando da seita, incluindo, por exemplo, produtores, repórteres da KBS, uma das maiores emissoras de TV do país, Pode dos crer. tradutores que eram muito E se o brother que saiu depois do terceiro dia fosse o irmão gêmeo de Jesus, ele só virou foda assim porque ele ressuscitou? Essa história tá me lembrando das histórias da LDS nos Estados Unidos. LDS não é do... LDS não é do Charles Manson? Ou nada a ver? Não? Nada a ver? Não. conhecidos de lá era membro do culto. Inclusive, depois que o São os pessoal Mormons, pode descobriu crer. isso, essa galera foi demitida, porque ninguém queria alguém que fazia parte de uma situação como a JMS estivesse comandando uma das maiores emissoras do país. E, enfim, se tem uma coisa que a Coreia leva muito a sério, é a imagem dela internacionalmente. As coisas chegam em outro ponto para os coreanos quando, no âmbito internacional, quando vários países começam a ver algumas coisas deles como problemáticas. Se aquilo se espalhar e para fora da Coreia, eles começam a se preocupar e veem que precisam tomar alguma medida. Então, provavelmente nessa, no documentário da Netflix que os caras pegaram. Então, esse documentário foi importante justamente para as pessoas pode não se crer. esconderem mais, terem coragem de denunciar outros crimes que aconteceram e também a justiça acontecer. Para vocês terem uma ideia, agora nesse ano, alguns seguidores da JMS, pessoas que somente trabalhavam para ele, foram presos, pegando um período de mais ou menos uns 5, 10 vamos de anos de exposed. prisão. E uma das suas principais aliciadoras, uma mulher que estava com ele lá desde o início e que chamava essas meninas para entrarem na casa dele, para entrarem no seu quarto e terem aqueles encontros privados, foi oficialmente condenada em julgamento a 35 anos de prisão. A gente está falando somente da aliciadora. 35 anos para ela. Então já vão imaginando provavelmente qual vai ser o tamanho da pena do Jeong Myung-suk. Muitos acreditam que ele até pode pegar a prisão perpétua que existe na lei coreana, mas de todo jeito já Ele já é velho, né? Se pegar 78, se ele pegar 30 anos, é perpétua. considerando sua idade, 78 anos, qualquer pena que ele pegar acima de 10, 15 anos, eu não acho que ele nem vai durar, porque acredito que ele já deve ir dessa para melhor, ou no caso para pior, porque eu não acredito que uma pessoa... Foi 70 anos, a gente sabe. O Dan colocou aqui, atualização. 70 anos de prisão. Dessas vai lá para cima e provavelmente vai estar ardendo lá embaixo. Esse foi realmente um caso que chocou a sociedade sul-coreana e a gente teve vários desdobramentos. Descobriram que pessoas famosas faziam parte da JMS, como era o caso desses produtores da KBS que já foram demitidos, alguns ainda estão em investigação e a sociedade coreana começou a agir de forma muito incisiva. A igreja ainda existe. Existem várias instituições pelo país comandadas por outras pessoas. Umas que dizem, a gente ainda está apoiando o JMS, ele está sofrendo uma grande injustiça. Outras que já dizem que vão continuar com a doutrina, mas que não apoiam esse ato dele, esse ato de pecado que ele fez. Mas as igrejas... Qual que é a doutrina da JMS? ainda existem, eles têm canal no YouTube, na qual vários ensinamentos do JMS são compartilhados para várias pessoas no mundo todo. Tudo isso ainda acontece e revolta vários sul-coreanos, que não querem que nenhuma pessoa que foi parte dessa seita ou ainda continue nela tenha uma vida digna. E João de Deus pegou 489 anos. Hã? Como assim, Morfeu? isso aconteceu, por exemplo, com alguns idols do K-pop, como é o 489 anos? Mas na lei brasileira? A pena somada ao total? Caralho, eu não sabia que a lei brasileira... Mas só permite cumprir 30, né? Ah, tá, ok.
caso Caralho! do Kyung-yeon. Ele é integrante do grupo masculino Dakuzi e foi descoberto, e ele mesmo falou isso em entrevista para Dispatch, que é um dos maiores veículos de comunicação da Coreia. É como se fosse, pensem assim comigo, o Hugo Gloss, o Léo Dias da Coreia. Pode crer. Eles entram em muitas fofocas, algumas que são verdadeiras, outras que não. Tem realmente uma equipe bem gigantesca e eles já tinham recebido essa É a pista TMZ, né? que o Kyung-yeon tinha sido parte da JMS Valeu, e Petune. resolveram então entrevistá-lo para que ele pudesse dar a sua versão. Nessa entrevista, ele falou que de fato fez parte da igreja, mas justamente porque cresceu num ambiente familiar que era altamente doutrinado, que quando ele era muito criança, ele tinha água no seu cérebro, um problema bem gigantesco. A sua mãe o levou para a igreja e o John Myung-soo, que as pessoas de lá tinham dito que ele iria se curar, que nada de ruim iria acontecer com ele, e foi o que terminou rolando. Então sua mãe acreditou que seu filho tinha passado por um milagre. Ela achava que a JMS era a salvação. Tanto a sua mãe como o seu pai já estavam nessa igreja há 20 anos. Hidrocefalia? Então ele nasceu nesse ambiente O familiar Léo Dias da Coreia é muito bom. e tinha sido corrompido por conta dessa doutrina. Mas que depois de um tempo, ao passo em que ele foi crescendo, Eu tinha visto, lembra, todo ano eles divulgam um casal no K-pop. Pode crer, o Dispatch. ele se afastou da igreja e viu que realmente nada daquilo fazia sentido. Quando ele viu o documentário, ele percebeu o quão perturbadora a situação era e que não compactuava com a JMS, que nunca tentou difundir os seus ensinamentos para os grupos idols, para o K-pop, para os fãs e até mesmo para os integrantes do seu grupo. Mas isso não era suficiente para os coreanos. Muitos começaram a atacá-lo e a empresa não teve outra escolha Demitiram. a não ser expulsá-lo oficialmente do grupo. Uma pena, porque o garoto não tinha culpa de nada. Qual é a culpa que ele tem de ter nascido dentro dessa igreja? A gente está tendo uma ação muito punitivista por parte dos coreanos, principalmente também porque seitas são uma coisa muito comum na Coreia. Eu tô falando de um documentário que não fala apenas da JMS, mas de várias outras que aconteceram na Coreia. E isso é uma coisa muito comum justamente por conta do passado do país. A Coreia passou por muita dificuldade ao longo de décadas. Foi dominada pelo Japão. Depois disso teve a Guerra das Coreias. Depois o país passou por uma ditadura. A Coreia só foi respirar praticamente no início dos anos 90, para vocês terem uma ideia. Então, principalmente no período pós-guerra, a população vivia numa pobreza muito gigantesca. O pessoal queria uma forma de ter esperanças, de acreditar em um novo amanhã. E nisso, muitas pessoas, se aproveitando da fragilidade da população, criavam essas seitas, Pode crer. criavam essas doutrinas, na qual diziam que eram os salvadores. Até mesmo utilizavam uma linguagem mais simples e que era muito mais acessível. Você vê uma pessoa de Pior que isso é muito comum, né? Pegar pessoas em situação de fragilidade Isso não é exclusivo da Coreia, não. Isso é muito comum no mundo inteiro, né? Daí nasce o fascismo e não só, né? Muitas outras. carne e osso, dizendo, olha, eu vou ser a sua salvação. Acredite que eu sou a reencarnação de Jesus, eu sou o Messias, é muito convincente. Então, por exemplo, em muitos períodos como a ditadura, em que muitas pessoas estavam sendo presas, quando você escutava uma voz de esperança de alguém que falava sobre os clamores da população e dizia que tudo iria se resolver, era algo muito convincente que terminou acontecendo ao longo dos anos da história da Coreia e até os dias de hoje é assim. Muitas pessoas entraram... Pra quem não assistiu a série do João de Deus no Globoplay, se quiser assistir, indico assistirem com uma cabeça muito boa e com intervalo entre episódios. Pra mulheres que querem assistir, cautela, tem alertas de muitos gatilhos. Mas é bom assistir pra ver como tudo funcionou. Mas tem alerta... Tem alerta mesmo ou você tá alertando agora? Obrigado, Fabi, pelo 100. nessas seitas nos anos 80, nos anos 90 e permanecem nela até atualmente. Então eu acho que dá para vocês entenderem e também perceberem que estrangeiros, você que tá vendo esse vídeo, não estamos pesado livres de mesmo? terminar entrando numa seita dessas. Porque existe um golpe na Coreia do Sul, o Falou, golpe Mayu. da seita, na qual várias pessoas que estão visitando, que estão morando por lá, são chamadas para fazerem parte dessas organizações e algumas terminam nunca mais voltando. Para finalizar esse vídeo, eu coloquei aqui 2 depoimentos de amigos Caralho. meus. Uma amiga minha que hoje em dia... Vou avisar o Dan agora. Ixi, não. Dan. Fala, meu amigo Dan, tudo bem com você? Seguinte, tô vendo um vídeo aqui sobre a Coreia do Sul, sobre uma seita que tinha aí. E aí, o rapaz falou aqui, que também chama Dan ele, inclusive.
Se te chamarem pra uma seita, cuidado, tá? É um tipo de golpe que acontece bastante na Coreia do Sul. Se te chamarem pra seita, você mete um português, ô, desculpa, não falo, e vai embora. Fechou? Beijo, meu amigo. Pronto. Mora na Tailândia, mas que tinha viajado para a Coreia do Sul em viagem e foi convidada para um desses estabelecimentos. Dan tá lá, gente. O Daniels tá lá na Coreia do Sul jogando LOL. E também de outro amigo meu que por pouco não terminou entrando e atualmente mora hoje em dia lá na Coreia. Eu vou colocar aqui os dois depoimentos que são um pouquinho extensos, então já vou avisando a vocês. Realmente não tinha como esse vídeo ser curto, eu precisava explicar tudo isso. E me digam a opinião de vocês, inclusive, porque caso vocês gostem desse conteúdo, da hora, eu posso trazer mais vídeos sobre outras seitas da Coreia, algumas do documentário e também outras que não foram transmitidas. Faça. Oi, gente, meu nome é Jade e eu moro na Tailândia. E eu tenho 25 anos, só que quando eu tinha 19, eu viajei pela primeira vez sozinha para outro país, e foi pra Coreia. Então assim, né, quando a pessoa tem 19 anos, pode ser que a cabeça não funcione muito bem. Não, então, 25 assim, também não, Jade. Passeando, tava eu e uma amiga brasileira. A gente tem a ilusão. E a gente tava em Sadong. E muitas vezes em Sadong você encontra pessoas meio peculiares, que você não deveria dar ouvidos. Só passe reto, fica aí a dica. E eu não passei reto. Tava eu e essa amiga. E apareceram duas coreanas falando inglês, bem simpáticas e tal. E assim, convidaram a gente pra ir ali, sabe? Ali. Como se fosse ali perto. Tipo ali, na mesma rua. Pra ver um evento que seria bom os estrangeiros testemunharem. Tipo, não testemunharem, não foi assim que falaram. Seria bom os estrangeiros participarem para aprender mais sobre a cultura coreana, foi isso que disseram. E aí a gente ficou assim, tem gente que não sabe dizer não. Na época eu não sabia dizer não. Então aprendam a dizer não, porque isso teria evitado muita coisa. Então assim, a gente foi, né, logo ali. E acabou que a gente foi seguindo elas, e seguindo elas, logo ali. e seguindo elas, e não era logo ali, tá? A gente foi um pouquinho longe. Tá, resumindo, a gente entrou num prédio. Sim, a gente entrou num prédio. Era só a gente ter dado meia volta e falado, então, a gente não vai dar mais, né? Então, temos uma coisa pra fazer aqui, estamos atrasada. Não, a gente entrou no prédio. Ai, caralho. Fun fact, eu tinha 19 anos, mas essa amiga já tinha 26. Então, a gente entrou no prédio. E tinha vários outros estrangeiros. E vários coreanos. E muitas pessoas vestidas com hanbok. E aí, eu fiquei... Pode crer. Uma roupa típica, eu imagino. Ai, caralho. Isso não parece muito certo. Vestimenta tradicional, né? Passou a D, segurou. Não me lembro se tem alerta ou não na série, mas eu nunca sofri nada, terminei alguns episódios com dor de cabeça e tontura. Pode crer, Fabi, pode crer. Nesses casos tem que ter alerta, né, mano? Esses dias a gente do chat falou pro mano fazer intercâmbio na Coreia. É verdade. Ah, mas se você for pensar nessa linha, todo país tem seus perigos, tá ligado? Todo país tem seus perigos, gente. Isso longe de ser exclusivo da Coreia do Sul. No mesmo nível que nós estamos vendo aqui, tá ligado? O Brasil é dois caras numa moto e só isso você pensa, rapaz. Os nórdicos que o digam, o filme Midsommar é um culto real. Então, DJ Gerso, obrigado pelos 3 meses. Não que o mundo não tivesse problema, mas imagina o mundo sem religiões pra nos dividir. Cara, muitos problemas seriam resolvidos, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que talvez outros problemas seriam criados, Botafé, DJ Gerso. Eu acho que essa parada, imagina o mundo sem religiões, a gente criaria algum outro motivo pra se odiar e pra brigar. Tá ligado? Ia ter um outro problema do mesmo tamanho. É o que eu imagino, né? Mas não sei. Vai saber, né? Vai saber. Já tem política e futebol pra isso. É que assim, aqui no Brasil a gente até vive muitos problemas religiosos, né? Mas é que se a gente entender que a guerra da Palestina, em grande parte, é uma guerra religiosa... Quase em sua integridade, né? Uma guerra religiosa. E tantas outras guerras são
guerras religiosas, a gente percebe que o problema religioso que a gente tem no Brasil não é tão grande assim comparado a outros lugares do mundo, tá ligado? Se a gente entende também as cruzadas e como os portugueses chegaram no Brasil querendo dar humanidade pro povo brasileiro, pros nativos brasileiros, porque eles não eram católicos ou cristãos, ou enfim, tá ligado? Eu acho que é impossível haver um mundo sem religião, sempre terá um Messias fazendo... exato. Sim, o colonialismo foi justificado com religião, exatamente. E o neocolonialismo também, tudo, né? Mas teria um motivo pra invadir se não fosse religião. É isso que eu fico pensando, tá ligado? E muitas pessoas vestidas com Rambo. E aí eu fiquei... isso não parece muito certo. E o pior é que eu já tinha lido sobre isso. Porque antes de ir pra Coreia, eu pesquisei. Que tipo de golpes você pode cair na Coreia. Bom pesquisar isso, hein, galera? Quando vai viajar. Assim. Então, assim, a gente entrou. E aí, as coreanas, muito simpáticas, né? Claro. Falaram pra gente trocar de roupa, colocar o Rambo. Aí eu pensei, meu Deus, a gente vai ser feito de oferenda agora. Meu Deus, a gente vai morrer. E aí, Sim, Akuma, verdade. Trocamos. Um mundo sem religião seria um mundo de filosofia. A gente ainda buscaria sentido na vida. Eu acho que seria mais benéfico do que maléfico. Mas assim, a filosofia que já foi motivo de guerra muitas vezes, né? Você tem muitas vertentes filosóficas que discordavam umas das outras e que justificava a guerra, sabe? Então, talvez, não sei, talvez a filosofia só seja tão bonita hoje porque a gente tem... A gente, de alguma forma, encontra um tipo de saída de saída amistosa nela, tá ligado? Mas talvez se ela fosse a única, a guerra filosófica seria tão grande quanto a guerra religiosa é hoje, não sei. De roupa, colocamos o Rambo. E aí ela foi explicar que teria que fazer isso, aquilo e aquilo, lá dentro da salinha, quando abrir a filosofia cai na religião, a religião cai na filosofia, salinha. E aí a gente, tipo, já estamos aqui, né? O que há pra se fazer? Agora fudeu. Então, a gente entrou na salinha, e aí tinha um altar. Meu Deus. Aqueles altares que você vê em K-drama, que você faz quando a pessoa morre, e aí completou o aniversário, né, de morte. Foi tipo aquilo lá, e aí tinha outros coreanos lá fazendo o ritual. Era um ritual, né? E aí... explicaram pra gente como fazer, tinha que fazer a reverência no chão 30 mil vezes. Eu saí de lá com as pernas bambas, de tanto abaixar e levantar. E aí, no final, a gente voltou. Sair da salinha com as pernas bambas é uma frase complicada um pouco, né? Vou lá pra grande sala que tava todo mundo junto. E aí trouxeram comida, fruta... Eu acho que eu nunca tinha ouvido esse termo que não fosse nesse contexto. Comer. E eu fiquei meio assim, talvez não fosse bom a gente comer, né? Tipo, a gente já fez muita coisa que não deveria. Então vamos começar a limitar as coisas. O problema é que uma vez que você já entrou tanto nessa, é difícil você... Tipo assim, quando você tá na porta do prédio, você fala... Não vou entrar. Tá ligado? Não vou entrar, não. Agora, você entrou, você subiu e pra sair. Aí são outros 500, tá ligado? Então, assim, trouxeram fruta, melancia. E aí a menina veio sentar com a gente e perguntar... então é porque a gente trabalha pra um hospital e que seria bom se vocês doassem alguma coisa. Claro que no final o assunto é dinheiro, né? Aí... menos mal. É um golpe financeiro, então. E, bom, pelo menos era dinheiro, não matar a gente. E aí, perguntaram se a gente podia doar algo pra ajudar o hospital. Eu fiquei assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ela explicou que o ritual era tipo de passagem, que o portão abria... Nada a ver, mal. A última vez subi um toboágua gigantesco. Cheguei lá em cima, fiquei cagando de medo, desci a escada inteira com as pessoas me zoando, com as pernas tremendo. Aquele dia, o portão lá do limbo, sei lá, que a pessoa tinha que ir pro céu, a alma da pessoa tinha que ir pro céu. Passou do ponto de retorno, exato, do ponto sem retorno, né?
A gente tava lá pra aquele ritual pra abrir o portão, algo assim, não lembro direito. E aí, no final, perguntaram sobre dinheiro e eu literalmente não tinha mais dinheiro vivo. E aí, falei, então, né, tudo que eu posso te dar é tipo assim, 2.000 won. E ela deve ter ficado muito chateada, né, com isso. Mano, deixa eu aproveitar aqui o depoimento da moça pra contar um negócio que aconteceu agora em Los Angeles com a gente. Olha isso. Vocês sabem que nos Estados Unidos tem essa cultura da gorjeta, né? Pra tudo, pra todo tipo de serviço. E eles levam isso muito a sério. Aqui no Brasil também tem, mas não é tão forte quanto é lá. E aí eu fui num restaurante e o cara, tipo, me deu a conta era num pager, tá ligado? Num daqueles Palm Top, assim, sabe? Esses, tipo um celularzinho, mas era um específico dos caras. E aí, ele me deu pra colocar, tipo um tabletzinho mais pequenininho. Ele me deu pra colocar quanto de gorjeta eu queria dar. E aí eu usei o famoso, tipo assim, lá a média se eu não me engano, eles dão 18, 20 e 25%, né? São as 3 opções que eles sempre dão. E aí eu fui dar 18% e eu coloquei lá 8, achando que era porcentagem. No que o cara pegou o celular, o 18 que eu tinha colocado não era porcentagem, era em valor físico. Então eu tava dando 18 centavos de gorjeta. O que realmente, mano, tipo assim, você vai dar 18 centavos de gorjeta? Só que assim, tinha sido mal entendido. E eu devolvi pro cara. Você acredita que o cara, bravo, devolveu, pegou o celular na minha frente, cancelou e falou assim, você não precisa dar 18 centavos não, e foi embora. E foi embora. Olha que babaca. Tipo assim, o cara me tratou como se eu tivesse... E assim, a gorjeta é opcional. Por mais que seja da cultura deles, é opcional. Mesmo que eu tivesse dado 18 centavos de gorjeta, ele não tinha o direito nenhum de ser um escroto como ele foi. No final, se fudeu. Mereceu ficar sem gorjeta. Era um baita de um filho da puta. Tipo assim, eu coloquei achando que eu tava dando os 18% de gorjeta, tava dando 18 centavos. O cara ficou puto, cancelou a gorjeta e foi embora. Nem tchau me deu. O maluco que me atendeu durante o jantar inteiro, rapaziada. O maluco que me atendeu durante o jantar inteiro ficou ofendido, deletou na minha frente. Ele mostrou o celular e falou assim, você não precisa dar só 18 centavos não. E cancelou a gorjeta e foi embora. Lembrei disso agora. E no final eu fiquei até feio. Falei, ainda bem que eu teve esse mal entendido, porque não dei gorjeta pra esse arrombado, caralho. Porque depois de todo esse trabalho, desde tarde, isso assim, durou algumas horas, tá? E aí... Ignorante, total. 2.000 won. Não, e aí eu fiquei sem entender direito. Aí eu processei o que ele falou. Eu falei, caralho, eu tinha colocado 18 centavos? Aí a Natália falou, nossa, amor, o que aconteceu? Eu falei, amor, não sei, mano. Mas tá bom, vamos embora. E fui embora, e fomos embora. E foi isso. E aí ela levou a gente até o metrô de volta. E estamos vivas, curiosamente. Então, pera, como terminou? Algumas horas, tá? Ah, tá. E aí ela ganhou míseros 2.000 won. E foi isso. E aí ela levou a gente até o metrô tá bom, de menos volta. mal. E estamos vivas, curiosamente. Então fica aí a dica, né? Se você for pra Coreia encontrar alguém muito simpático, alguém que fala inglês, não confie. Se eles fossem lá de novo, ele ia cuspir na comida, provavelmente. Não vai chegar em você do nada, sendo simpático na rua pra alguma coisa. Não existe. Mano, olha aí, vou ler Pera aí. Um depoimento do Dan, tá? Esse mora no Bucarão. Aqui. O Dan falou o seguinte, esses dias. Acabei de ter a interação mais estranha que já... Deixa eu abrir no PC, né? Por que eu abri no celular, mano? Se liga. Daniels. Ó. Dan falou assim. O Dan, pra quem não sabe, amigo meu tá na Coreia do Sul, gente.
Acabei de ter a interação mais estranha que já tive na Coreia até agora. Um pessoal mais velho já me parou algumas vezes, já me parou e falou algumas coisas em coreano, sorrindo, surpreso, etc. Que já é, né? Enfim, mas... Hoje, uma mulher de 35, 40 anos, saindo do restaurante, ficou me encarando, sorrindo e veio me dar oi em inglês. Perguntou de onde eu era, eu respondi Brasil. Ela, sorrindo, me estendeu a mão pra cumprimentar e nisso ela começou a falar I love you. Eu fiquei sem graça, agradeci e tentei tirar a mão e ela ficou falando de novo I love you, sorrindo e apertando minha mão sem deixar eu soltar. Ai, caralho. Ai, mano. Então, essa parada de... eles não vão ser gentis? Será que tava tentando levar ele pra uma parada dessa? Não sei. Às vezes, talvez ela... Não sei. Não sei. Olha o primeiro comentário. Eu quero ver mais. Mas hoje, uma mulher de 35, 40 anos saindo do restaurante ficou me encarando sozinho. Aí veio me dar. Se ela for rica, você vacilou demais, disse a namorada do Dan, que é a Lu. Tá certa você, Lu. Tá certa você. Tá vendo? Até a namorada do Dan concorda, tá vendo, gente? Sugar mommy, sugar daddy, porra, temos que aproveitar, rapaziada. Lu, estou contigo. Tô com a Lu. Tá certo, tem que aproveitar mesmo. Bom, tá bom, molecada. Eu vou encerrar por aqui, porque eu perdi o timing do vídeo. Bom, tá bom, molecada. Muito legal. Muito legal. Quer dizer, a história não é tão legal assim, né? Mas o vídeo é muito legal.